A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela nossa rede unificada de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir aqui da região Sorocabana, estado de São Paulo. Que bom que nós estamos juntos novamente nessa sexta-feira, hoje, para rever um estudo precioso da Palavra de Deus que nos trouxe o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, no nome de quem eu também transmito a saudação do nosso pastor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite. Nosso pastor nos trouxe aqui há anos atrás, vários anos atrás, um estudo muito profundo, maravilhoso, mais de 1 hora de mensagem sobre o tema: o poder pertence a Deus. Uma mensagem maravilhosa, gloriosa, que ele trouxe aqui numa terça-feira para a igreja. E nós vamos rever hoje esta mensagem que o nosso pastor nos trouxe. Se você puder, mande o link desse trabalho para os seus amigos, para que também sejam edificados pelo estudo da palavra de Deus. O poder pertence a Deus. Nós vamos orar, estaremos louvando a Deus com o nosso grupo de louvor, e na sequência você já fica com o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva. O poder pertence a Deus. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, nos concede pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que nos acompanham nesta noite, pastores, obreiros, irmãos, irmãs, aqui de perto, de outros estados, de outros países, mas que estão conectados conosco nesta noite, para juntos aprenderem um pouco mais da tua palavra, Senhor, e também aprendermos juntos de que, por mais que achamos que certos homens na terra são poderosos, o poder deles é muito limitado perante a tua soberania e o teu poder, que está acima de todo poder humano, que está acima de todo poder sobrenatural. Está o teu poder, ó Deus. O teu poder que quando abre ninguém fecha, quando fecha uma porta ninguém abre, poder para curar aquilo que homem nenhum pode curar e a medicina não tem resposta, poder para abrir portas aonde a gente olha e só está fechado. Senhor, o poder pertence a ti. Nós estamos agora, Senhor, com o nosso coração preparado para ouvir a tua palavra. Continua abençoando este irmão, continua abençoando esta irmã e guardando em tudo como tens guardado até o dia de hoje, abençoando cada um e as suas casas, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco, eu sei que você conhece. Louve a Deus. Então vamos falar um pouquinho hoje do poder de Deus. E eu quero, numa só noite, só hoje, se Deus me permitir, mostrar 10 maneiras para termos o poder de Deus. Abram comigo Salmo 62. Salmo 62. E o versículo 11 e 12. 11 e 12. Deus falou uma vez
2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Deu para entender bem a leitura desta palavra? Amém? Diz o salmista: uma coisa eu ouvi, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Digam todos juntos comigo: o poder pertence a Deus. Por mais santo que alguém pareça ser, por mais obediente à palavra de Deus que alguém pareça ser, por mais ungido que alguém pareça ser, por mais que tenha uma vida de oração, por mais que conheça a palavra de Deus, nada conseguiremos sem o poder de Deus. Só o poder de Deus pode, pela sua misericórdia, nos manter de acordo com a sua vontade. Bom, no Novo Testamento, o poder de Deus está nas mãos de Jesus. 28 de Mateus e o versículo 18, vocês devem conhecer bem essas palavras. Uma lei. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se Jesus disse que a ele é dado todo o poder no céu e na terra, se Jesus disse, ele disse, está escrito. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, através de Jesus, o poder de Deus está conosco todos os dias. Quando alguém diz: eu não consigo, pastor, está faltando o poder de Deus. Porque com o poder de Deus, nós podemos todas as coisas. Vocês gostam muito de pregar sobre tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso? Mas aquele que nos fortalece pelo seu poder. Sem o seu poder, nada feito. Vamos ver então 10 maneiras de termos o poder de Deus. Primeiro, pela palavra. Romanos 1 e 16 são versos e palavras muito conhecidas, mas nunca é demais lembrar. Aliás, porque tem tanta coisa que é tão conhecido e a gente repete tanto, né? Faz muito tempo lá na casa da minha mãe que eu comia farofa. Depois nunca mais comi farofa. Agora existe farofa pronta. Hoje eu ainda comi farofa. E daí? Não é porque eu comi há 60 anos passados que agora não vou comer mais. Tem tanta coisa que a gente repete, não é? Você hoje talvez comeu pão, você talvez comeu feijão com arroz, enfim, você repete por uma necessidade do seu organismo. Repetimos a palavra de Deus porque nós comemos a palavra e é através dela que nós nos fortalecemos. O que é que diz o Paulo na carta aos Romanos?
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, o apóstolo, diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é. Irmão, quando alguém dizer que você tem apenas uma Bíblia escrita pelos homens, querem virar a tua cabeça com outros livros, outros escritos, outros panfletos, outros rodapés de Bíblias, outros jornais, revistinhas e teorias humanas, quero que tu saibas que só o Evangelho é o poder de Deus. O resto é resto, meu irmão. O poder de Deus está na palavra de Deus. Tem muitas vezes os pregadores preocupados em achar uma coisa para pregar. Meu irmão, não inventa revistinha, não inventa internet, não inventa pregação mastigada pelos outros. A palavra de Deus é pão quente todos os dias, porque a palavra do Senhor se renova cada manhã. Se você for na padaria e disser lá no balcão: eu quero 3 pãezinhos, e aí você olha que o pãozinho está meio murcho, e aí você diz: esse pão é de hoje? Não, esse aqui é o de ontem. Ou de ontem nós vamos vender primeiro o que está aí para depois fazer mais. Você vai levar? Não leva. Você quer pãozinho quente, de preferência aquele que quando põe dentro do saquinho de papel, vem esquentando a mão. Pãozinho estralando, ou estalando, como dizem alguns. Pois é assim também com a palavra de Deus. Tem muitos crentes se alimentando de conversa de não sei quantos anos passados, da profetisa tal, do profeta tal, do adivinho tal, do não sei, da teoria dos maias, dos não sei o quê. Meu irmão, quando tu quiseres te orientar, te orienta pela palavra de Deus. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus cada manhã. Ela se torna um pãozinho quente para a tua alma. A Bíblia diz que Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e enquanto ele falava, desceu o Espírito Santo sobre todos que ali estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não é porque o apóstolo chegou, não é porque o apóstolo botou a mão na cabeça de cada um, é porque ele chegou ali, ele estava acostumado com aqueles torrões secos, duros, frios, sem sabor, com aquelas rapaduras do Nordeste que vocês gostam, porque a rapadura é doce, mas não é mole, não é? Ele chegou com a palavra de Deus, e estando ele a falar da palavra de Deus, o Espírito do Senhor operou. Glória a Deus. Mas existem uns segredinhos para o pão velho. As irmãs sabem melhor do que eu. Tem uns segredinhos aí para pão velho. O micro-ondas. Ele já sabe. Pastor Isaías já sabe. Molha o pão velho, embrulha num guardanapo de papel, ou numa toalha de papel, põe no micro-ondas por 10, 15 segundos, já fica molinho, que parece que
Tem muito pregador por aí usando micro-ondas, com pãozinho velho, muitas vezes cheio de bolor, e querendo alegrar, e a alegria logo vai embora. Por quê? Porque o único pão que tem poder do céu é a palavra de Deus, que se renova cada dia. Micro-ondas eu já vi lá em casa. Micro-ondas é capaz até de queimar. Esquenta babinas, como diz o outro. O catarinense diz barbaridade. E chega a ferver o líquido dentro do vasilhame. Mas quando tira dali, pode botar a mão lá dentro do forno que está frio, chovendo. Está friozinho. Isso é mais ou menos como aquele cantor e aqueles pregadores e aqueles professores e ensinadores e não sei tanta coisa por aí, que prega, rebola, se deita, pula, faz, manda os irmãos pular, se abraçar, se beijar e gritar, mas quando termina o culto, micro-ondas está tudo friozinho. É diferente do poder de Deus pela palavra. Eu me lembro como nunca antes. Irmã Claudete vai lembrar do que eu vou dizer na Vila Espanhola. Lá estava um homem que tinha uma sede tremenda de receber o batismo com o Espírito Santo. E ele vendia peixe dentro de uma caixa, não era isso? Lembra? Na cabeça. Não tinha carrinho, ele ia com peixe dentro de uma caixa. Na cabeça vendendo peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Olha o peixe, Jesus me batiza com o Espírito Santo. E buscando o batismo com o Espírito Santo. E buscando o batismo com o Espírito Santo. Um dia, meu irmão, ele ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus lhe disse que para ele receber batismo com o Espírito Santo, não precisava correr atrás de pregador nenhum. Ele podia receber em qualquer lugar que estivesse, porque Jesus está em todos os lugares e batiza em todos os lugares. Se tu crês na palavra de Deus, isso vai se cumprir na tua vida. Perto do templo da Vila Espanhola tinha um lava-rápido ao lado, não sei se os antigos conhecem. Um lava-rápido ali, lembra lá, Pacheco? E um dia o homem chegou ali, meu irmão, olha o peixe, e de repente ele olhou para a igreja, lembrou-se da palavra de Deus e começou a falar línguas estranhas. A caixa de peixe caiu, os peixes derramaram para tudo quanto é lado. E ele falando língua estranha, não se dominava mais, e língua estranha. Ali tinha um táxi colocando, passando uma água, colocando uma limpezazinha, um ar ali, para dar uma limpada. E o táxi colocou ele dentro do carro, e o homem ficou louco, o peixeiro ficou louco. Levaram o peixeiro lá para o Hospital das Clínicas, que não é muito longe, do outro lado da Marginal, mas um pouco mais para frente. E quando chegou na entrada do Hospital das Clínicas, vieram correndo com uma maca, daquelas que tem rodinhas, mas ali tinha uma crente que era batizada com o Espírito Santo. E quando deitaram o homem e amarraram pensando que ele estava louco, a mulher começou a falar língua estranha também. E agora era dois falando língua estranha, e o paramédico dizendo assim, e agora em vez de um doido é dois. Irmão, crente que fala língua estranha não está doido, está cheio do Espírito Santo. Como a irmã já tinha mais experiência, já entendia mais das coisas, não é? A irmã parou e disse, não gente, ele não está doido, pode desamarrar.
E aí ele levantou, ela ainda deu um abraço nele e disse: vai, meu irmão. E ele está cheio do Espírito Santo. Não podia nem se controlar. Amém? Ei, o poder pertence a Deus. Tem muita gente pensando de fazer campanha, botar as mãos, jogar litro de óleo por cima, fazer não sei o quê. Irmão, quando o poder vem de Deus, Deus não precisa de ajudinha de ninguém. Eu me lembro como hoje, eu demorei muito para receber o batismo do Espírito Santo. Desculpe, mas sempre fui muito reservado, tímido e cuidadoso. Então, às vezes eu me alegrava muito, começava a me alegrar e chorar, e a língua estranha não saía. Aí alguns irmãos chegavam para mim e diziam assim: irmão, você tem que dar uma ajudinha. Eu digo: ó, meu irmão, o senhor vai me desculpar, mas sou crente há 26 anos e já conheço a palavra de Deus, o Espírito Santo. Deus não precisa de ajudinha de ninguém. Quando Ele quer operar. E um dia, quando eu estava pregando lá no púlpito da Lapa, não precisou empurrãozinho de ninguém. Na hora que eu fui dizer a palavra consolador, já veio em línguas estranhas. O poder pertence a Deus. Tem pai que quer virar a cabeça dos filhos. Tem mulher que quer virar a cabeça do marido. Tem marido que quer virar a cabeça da família, da esposa. Não, meu irmão, entrega na mão de Deus. O poder pertence a Deus. Quando Ele faz, não tem força do inferno que impeça a obra de Deus. Primeiro item: o poder de Deus está entre nós, pela palavra. Diga comigo: o poder de Deus está entre nós, pela palavra. Segundo item: o poder de Deus está entre nós, pelo seu Espírito Santo. Leia aquele conhecido versículo de Atos 1 e 8. Algumas versões falam em virtude, outras falam em poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A virtude do Espírito Santo. Em outra versão diz: o poder do Espírito Santo está entre vós. O Espírito de Deus não é uma pessoa isolada, como muitos podem pensar, mas uma pessoa que atinge todo o planeta. Neste momento que ele está aqui, ele também está nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em todo lugar está o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Se você quer mais poder, busque a presença do Espírito Santo. Agora vem uma palavrinha de ensino, aquela espetadinha de agulha, de injeção, para sarar, não é? Não confunda línguas estranhas com o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Não, pastor.
Agora o senhor fez nós ficar tudo em silêncio. Pois é. Tem muita gente falando língua estranha por aí, mas são fracassados, são desviados, são perdidos. E eles vão de dizer para Jesus naquele dia do julgamento: nós falamos língua, nós expulsamos demônio, nós pregamos, profetizamos, e Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Ser cheio do Espírito Santo e não conseguir sequer segurar a sua língua para não mentir, que poder é esse? Isso não é poder. O poder do Espírito Santo me dá força capaz para dizer ao Satanás: não, eu não aceito. Fim de papo. Pastor, que eu acho que já contei há tempo, está nos Estados Unidos. Ele trabalhava num dos bancos lá de São Paulo, naquela época, o Banespa. Foram, depois do serviço, ali no barzinho lá do Banespa mesmo, lá embaixo. Quem sabia onde é aquele Banespa? Lá no começo aquele Ponta Grande, lá em cima, né? Tem aquele bico comprido lá em cima. Quem conhece São Paulo sabe onde é. E ali os amigos colocaram uma bebida alcoólica para tomar antes de ir para casa. E começaram a debochar dele. Era pastor, trabalhava lá. Tem muita gente que pensa que pastor não pode trabalhar. Pode trabalhar, sim senhor. Pode trabalhar e ajudar muito a igreja ainda. E como resultado, começaram a debochar dele. Você não toma porque você não pode, não é? A tua igreja te proíbe, não é? O teu pastor te proíbe, não é? Você não pode, não é? O nome dele era Arnaldo. O pastor Arnaldo olhou e disse: olha, meu irmão, vocês estão equivocados e mal informados. Eu posso porque o pastor não manda na minha vida. Ninguém me proíbe. Mas eu não tomo, porque eu tenho o poder de Deus na minha vida, para pegar um copo como este. Aí disse para o garçom: põe aqui, enche mais. Encheu até em seu, deixa de você ficar bêbado. Ele disse: não, eu tenho o poder de Deus na minha vida para não beber, para dizer ao diabo: não vou beber, e jogar essa bebida fora. E jogou fora lá na calçada. Agora vocês são escravos do vício, são escravos de Satanás e não têm poder para jogar a bebida fora. Joguem que eu quero ver. O crente não peca simplesmente porque não quer, é porque o poder de Deus está na vida dele. E o crente pode dizer: não vou fazer isso, acabou. Desculpa, irmão. Culto de doutrina é sempre pouco para se falar muito. O crente é um homem, é uma mulher com a mesma natureza humana do que qualquer um que está lá fora. Dizer que crente não tem certas vontades, certos apetites, é querer tirar o crente da personalidade humana que Deus o fez. E querer dizer que você é um robô.
Você é um negócio, você não é gente. Não, nós somos gente como todos são. Nós temos uma natureza com os mesmos apetites que todos têm. Nós temos desejos até carnais, como todos os homens e todas as mulheres têm. Mas nós rejeitamos o mal, porque temos o poder de Deus na nossa vida. E nós podemos dizer: não, eu não vou fazer isto. Eu sei que isto não é a vontade do meu Pai que está no céu. Então, pelo Espírito Santo, que habita em você. Pastor, como é que o senhor diz que habita em mim, mas eu não falo língua estranha? Para o Espírito Santo habitar em você, não precisa você falar línguas estranhas. Desde que você entregue a sua vida para Jesus, deixa o Espírito Santo dominar o teu ser, abandona o pecado, o Espírito Santo já passa a fazer morada em você. E o apóstolo Paulo diz assim: somos templos do Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, então temos poder, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muita gente que pensa que só tem Espírito Santo quem fala línguas. Não, isso é mal informação. Você pode estar aí e o Espírito Santo te dando. Foi Ele quem te deu força para vir aqui hoje. Foi Ele que te deu graças para ouvir a palavra. Foi Ele que te deu graças para dar um aleluia aqui hoje à noite. Aí você disse: mas eu ainda não dei, pastor. Não deu porque não quis. Porque o poder do Espírito Santo nos leva a glorificar a Deus. Jesus disse que o Senhor não foi glorificado, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Que significa dizer que depois que o Espírito Santo foi dado, se glorifica o Senhor. O poder não pertence ao apóstolo, nem ao bispo, nem ao pastor, nem ao profeta. O poder pertence a Deus. Ele pode estar na nossa vida pelo poder da palavra, pelo seu Espírito Santo. Terceiro ponto que o poder de Deus pode estar conosco, está em 1ª carta de João, capítulo 1 e verso 7. Primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O poder do sangue de Jesus para purificar de todo o pecado. Pastor, mas não é o banho na água que vai lavar o pecado? Não. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este sangue é tão poderoso que quando o inimigo vem contra você, numa pessoa endemoniada, você clama pelo sangue de Jesus, o bicho vai embora. Porque o sangue de Jesus tem poder.
Como tem crente que não gosta mais de falar do sangue de Jesus. Tem até igreja que chama o pregador e diz: só não fale de sangue aqui, ouviu? Pois eu quero te dizer que a coisa mais linda é aquele sinal que Deus colocou na nossa vida. Que sinal é este? Que sinal é este? O sinal do sangue de Jesus. É Ele que nos livra da morte. Quando Israel estava para sair do Egito, na véspera, por ordem de Deus, Moisés disse: mate um cordeiro, pegue o sangue numa bacia e dê uma pincelada nas ombreiras das portas. E quando o anjo da morte vier, vendo sangue, passará e não matará ninguém. Irmão, o sinal mais precioso para nos livrar do inferno, da morte e do diabo, é o sangue de Jesus que está na nossa vida. Nós temos o sinal do sangue de Jesus. Este sinal maravilhoso que nos livra da morte. Quando o inimigo vem, encontra o sinal do sangue, ele volta. Amém? Tem muita gente aqui com o sinal do sangue. É por isso que eu imagino que quando nós chegarmos lá em cima, na nossa língua portuguesa, nas outras línguas não sei, mas na nossa língua portuguesa, eles vão perguntar: como é que vocês entraram aqui? Esses pecadores aí, querubins olhando para os serafins, dizendo: como é que esses camaradas entraram aqui, rapaz? Todos uns caras enrolados lá na vida. Tinha uns aí que era beberrão, outros viciados, outros eram perdidos, criminosos, outros eram mentirosos, filhos do diabo, outros eram tanta coisa. Olha lá, olha aí, ó. Aí de repente nós vamos romper um grande louvor. Pelo sangue, pelo sangue, fomos redimidos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. O sangue de Jesus tem poder para arrancar o homem das garras de Satanás, do inferno, e levá-lo para a glória eterna. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus no Calvário. Ah, se eu pudesse vir a noite inteira, eu ia falar do sangue de Jesus. Não sei se o Cordeiro estava num culto da Lapa, em que o pastor Valdir Bíssigo estava pregando. E lá na Lapa, eu não estava naquele culto, mas o pastor Valdir Bíssigo me contou que ele começou o culto, e o culto estava muito pesado. E ele começou a pregar e começou a notar que muitos crentes começaram a cochilar. E alguns até cutucavam no outro. E alguns já estavam até babando. E ele, o pastor Valdir Bíssigo, quem já ouviu ele pregar, sabe que ele era um pentecostal, não é?
Ele diz que de repente olhou e disse: mas estou pregando e a igreja está dormindo, alguma coisa está acontecendo. E de repente o Espírito Santo disse para ele: pede o sangue de Jesus. Ele parou de pregar e começou a olhar para todos os lados e dizer: o sangue de Jesus tem poder, 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 o sangue de Jesus tem poder. Diz ele, começou um aleluia aqui, outro ali, outro lá, e daqui a pouco Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e com fogo. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Diga com coragem agora comigo: o sangue de Jesus tem poder. Uma hora se passa e não dá tempo para tudo. Em quarto lugar, nós vimos o poder de Deus na cruz. Lucas 9, 23, o que diz aí? Lucas 9 e 23. Depois Lucas 14, 27. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E depois, 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ai, irmãos, parece que os pastores já não pregam mais isto. Irmão, a cruz dos crentes já é tão pesada. Eu ainda vou pregar que tem que levar uma cruz? Tem que pregar que tem que levar a cruz. Você tem que levar cada dia a sua cruz. Se alguém não leva a sua cruz, não é meu discípulo. Pode estar na igreja, mas não é discípulo de Jesus. Por quê? Porque não leva a cruz. Eu vi muitos anos passados, quando eu falo de muitos anos, já faz 60 anos que eu sou crente, já vai completar 60, agora em outubro. Eu nunca me esqueço de uma foto, uma imagem, de alguém que levava a sua cruz e achou que ela era muito pesada. Isso aí é besteira. Não é possível para ser salvo ter que levar uma cruz tão pesada. Passou por frente de uma serraria, disse: me corta um pedaço dessa cruz aqui, que está muito comprida e muito pesada. E aí cortou pela metade a haste da cruz, comprida. Diz: agora ficou bem mais leve. Ei, irmão, se Deus te deu uma cruz para levar, não corta a tua cruz. Continua levando. Vai ainda. Só mais um pouquinho de tempo, diz a Bíblia. O que há de vir virá e não tardará. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E aquele desenho daquele livro, eu devo ter lá em casa até hoje, porque eu tenho tanto livro que eu não sei nem onde é que estão todos. É um pouco num lugar, um pouco no outro, um pouco no outro. Só Deus para me dar graça. Em vez de quando procuro livros que não estou nem achando. E quando chegou
no fim da sua carreira, tinha que atravessar um rio. E do outro lado estava um ser que disse: jogue a sua cruz e faça ela de ponte para você passar. Mas ele tinha cortado a cruz. Quando ele jogou a cruz, ela não chegou nem na metade do rio, não deu para passar. E disse: não dá, não chega até lá. E aquele ser disse: você cortou a sua cruz, não corte a cruz que Deus te deu para levar. Leva gemendo, chorando, mas o poder daquele que morreu na cruz por nós, vai te ajudar. Ele disse: estou com vocês todos os dias. Quando você achar que ela está pesada demais, diga para ele: Jesus, dá uma forcinha. E ele põe a sua mão para ajudar a levar a tua cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Parece um conselho difícil agora, não é, sócio? Parece um conselho difícil, não é, Pacheco? Parece um conselho difícil, não é, Bezerra? Hã? Mas dá um apertozinho na mão da pessoa que está no seu lado e diga: não corte a sua cruz. Não corte a sua cruz. Clama por Jesus. Pede para Ele. Turibicandalai. Quantas vezes já deu vontade de parar com o ministério? Quantas vezes eu já falei: eu acho que está chegando o meu fim, devo me jubilar, mas não quero cortar a minha cruz, até por uma coroa trocar. Como não dá tempo de falar os 10 itens, o poder da cruz. Vocês se lembram, não é muito tempo que saiu isso nos jornais evangélicos, nos livros, nas histórias, os pastores pregaram, que alguém estava sentindo muita dificuldade de continuar a caminhada, porque a estrada que estava indo era muito ruim, muito pedregosa, muito cheia de areia. E aí pediu para Jesus de ir pela beira da praia, pela praia do mar, aonde tinha menos pedra, umas conchinhas, umas coisinhas que às vezes fere a sola do pé, mas dá para andar. E aí pediu para Jesus: Jesus, fica do meu lado, porque é tão difícil essa caminhada, já estou tão cansado, não sei se vou aguentar até o fim. E Jesus foi ao seu lado. Quando chegou diante de um grande mural que abriu-se uma porta para ele entrar na glória, Jesus estava ao seu lado. Ele está contigo. Ele está ao teu lado. A palavra dele não falha. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. E ele de repente olhou para trás, para a areia da praia, e disse: Jesus, eu estou vendo que havia pegada de 2 pessoas. Uma era minha, a outra era do Senhor.
mas tem momentos que tem pegada de uma pessoa só. Foi o Senhor que me abandonou por alguns instantes. Não, meu filho. Quando você não podia mais caminhar, eu te pegava nos meus braços e te levava nos meus braços. Quando tu não puderes mais, Ele te leva sobre seus braços, até chegar ali. Me permitam, se puder, falar pelo menos a quinta e a sexta. Outro dia, quem sabe Deus me dará para falar o resto. Se não der, também amém. É o poder que faz o crente vencer enquanto está aqui. É o poder de Deus. Pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, pela cruz. E agora o que diz aí Lucas 4, 18 a 19. Rapidinho que a hora já se passou. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se Jesus, que era o Filho de Deus, precisava da unção, que diremos nós? A unção de Deus na nossa vida é o poder de Deus para nós. O poder pertence a Deus, mas que nos dá através da unção. E ainda leia aí, meu irmão, Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De quem é o poder? É de Deus. Nem Jesus fez alguma coisa sem o poder de Deus. Recebeu a unção para curar, para abrir os olhos dos cegos. E eu me maravilho, porque esta mesma unção Ele dá hoje para os seus servos. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Pela unção de Deus farão maravilhas. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa que para assembleano ouvir isto é difícil. Eu sei que é difícil. Meus irmãos, faz 60 anos que eu convivo na Assembleia de Deus. E você vai me ouvir agora só um pouquinho. Não estou dizendo que a história se repete.
Mas Paulo, apóstolo, encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, nas portas, e foi para a casa do irmão Judas. O irmão Ananias orou por ele, e ele abriu-se os seus olhos, foi batizado em águas, e foi cheio do Espírito Santo. Esse homem recebeu tanta virtude, tanta unção, que ele chega a dizer assim: eu não estou vivendo mais, é Cristo que está vivendo em mim. E como podemos compreender se as pessoas que tocavam na orla dos vestidos de Jesus ficavam curados? A Bíblia diz que até os lenços de Paulo estavam ungidos e levavam, e os enfermos eram curados. Unção da cabeça aos pés. Cada assunto desse é elástico, vocês sabem disso. Mas eu quero não ser enfadonho para vocês. Quando Davi estava diante dos seus irmãos, todos podiam comer o que estava na mesa, mas da unção do vaso do azeite, só o Davi. E ele recebeu a unção. E o Espírito do Senhor, oh glória. Daqui a pouco nós lemos assim: como é bom, como é suave, quando os irmãos vivem unidos. Isto é tão precioso, como aquele óleo precioso que cai sobre a cabeça e desce sobre as barbas e vai até a orla dos vestidos. Quando o povo de Deus está unido, Deus está ungindo o seu povo para enfrentar qualquer dificuldade. É pena que o tempo passou, mas eu quero vos dizer que nem um casal sozinho, se não tiver unido no mesmo espírito, nos mesmos propósitos, no mesmo amor, na mesma graça. Sabe o que o apóstolo Pedro fala? As suas orações estão impedidas, falta de união. E agora o salmista diz: e quando todo o povo de Deus está unido, é como o óleo precioso da unção, que cai sobre a cabeça de Arão, desce à barba e até a orla dos vestidos. Que maravilha, irmãos, o poder da unção, o poder da unção, o poder da unção que é Deus quem dá, não é do homem. O poder pertence a Deus. Irmã Claudete lembra quando estávamos trabalhando em Vila Espanhola e nos chamaram porque ali bem perto, na Casa Verde, estava a irmã Lídia terrivelmente endemoniada. Foi lá para uma igreja que só expulsava demônio, não é? Vocês devem lembrar aquela igreja. Hoje elas quase não falam mais deles.
Os pastores iam nas livrarias, procuravam Bíblia bem grande. E diziam, essa aqui é bom, porque essa aqui é bom para expulsar demônios. Sai! Dava com a Bíblia na cabeça das pessoas. Depois diz que Deus é amor. Deus e amor não dá pancada em ninguém. E ela foi lá e voltou endemoniada. Não brinca não, irmão. Não tem nada que está correndo atrás de endemoniado, viu, irmão? Se ele vier a ti, expulsa em nome de Jesus. Mas não fica correndo atrás deles, não. Nem Jesus fez isso. Quando vinham a ele, mandava o espírito embora. E a Claudete lembra que um dia, me lembro como hoje, de tarde, tinha uma escada assim, bem empinada para subir, não é? Você lembra? Eu parei o carro bem na entrada do portão, assim, na beirada da calçada, saltamos, e quando nós saltamos, eu vou dizer o nome porque já morreram, posso falar o nome deles. Irmão Rama, não é? O irmão Rama desceu para abrir o portão para nós, não precisa nem nós chamar. Ele desceu e disse, eu sei que os irmãos estão chegando, porque agora mesmo o bicho lá em cima falou, eu vou sair porque aquele homem está chegando aí. Irmão, o homem que tem a unção de Deus, bota demônio para correr. Tem uns que querem saber o nome deles, tem uns que querem fazer massagem, respiração boca a boca neles. Oh, meu irmão, bota esse bicho para correr, rapaz. Meu irmão, parece que estava morrendo, se afogando. Bota o diabo para sair que já melhora na hora. Mas tudo isso só podemos fazer com a unção de Deus. Com a unção do Espírito de Deus na nossa vida. Que pena que o tempo que eu pedi para vocês já acabou, não é? Luiz Alberto lê para despedir, já fechei a Bíblia. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Êxodo. Ô irmão novo convertido, não é Exodo, é Êxodo. Capítulo 33, verso 15. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. E o verso 14? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amém. Na outra versão, Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui. A presença do Senhor, aquele que disse, estou convosco todos os dias, é um poder extraordinário na nossa vida. Quando Deus diz que vai mandar um anjo e não vai mais junto com Moisés levar aquela turma pelo deserto, Moisés caiu de rosto no chão e diz, se a tua presença não for conosco, não sairei daqui. E Deus diz, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A presença do Senhor é um poder extraordinário na nossa vida. Dá até para a irmã, como é seu nome? Idalina, dá um abraço na jovem que está ao seu lado e dizer, a presença do Senhor é poder de Deus na nossa vida. Esse é o Mar, dá um abração nesse homem que está lá em Laranjal sofrendo lá, diga para ele, a presença do Senhor é poder de Deus na nossa vida.
na Vila Espanhola, não, lá em Dianópolis, quando dirigimos ali, não muitos meses, na Avenida Higienópolis, em Indianópolis. Ali estávamos e uma irmã, a casa dela morava sozinha, se lembra? Gostava de fazer crochê, fazer tricô. A janela da casa dela era baixinha, ela ficava sentada olhando para o movimento que passa na Avenida Higienópolis. E ali estava, o muro lá na frente também é baixinho, daquelas coisas antigas, né? Bem baixinho, não é? E de repente ela percebeu, levantou os olhos e percebeu que um malandro pulou por cima do muro e veio andando aquela calçadinha até chegar na frente da janela, e a janela estava fechada. E ele bateu e disse: senhora, abre aí. Aí ela gritou lá de dentro: espera que eu vou chamar o Emanuel. E voltou-se lá para dentro da casa. O cara malandro lá fora disse: eu sei lá quem é este Emanuel. Ó, perna para quem te quer. Quem é o Emanuel? Deus conosco. Quando você tiver em dificuldade, chama o Emanuel. Ele é poder de Deus na nossa vida. Vamos ficar de pé. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Dê um abração em alguém aí e diga: o poder de Deus te dá vitória, irmão. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.